Eu li uma frase essa semana que me chocou. Ela dizia assim: se você não quer ter comunhão com Deus aqui na terra, qual motivo Ele tem para te levar para o céu? E eu fiquei impactado, esse negócio ficou na minha mente. E se a gente não convencer Deus de nos levar, irmãos, fica difícil dele levar alguém. Então, a salvação, ela depende muito mais de nós do que de Deus. Por quê? Porque Ele já morreu na cruz, Ele já fez a parte dele. Amém? Aleluia. Fala para o seu irmão. Tá pronto? Não, assim você não assusta ninguém. Fala para ele, tá pronto? Você tá pronto? Senta e dá um glória a Deus aí. Aleluia. Pegue sua Bíblia, por favor. Vamos abrir lá no livro de Hebreus. Aleluia. Hebreus 12. Hoje nós vamos falar de alguém que era escravo e virou governador. Quem é? Quem é? Não é José. Fala para o seu irmão, é Daniel. Ele também foi escravo e também tornou-se governador. Hebreus 12. Todo mundo achou aí? Quem não achou, diga, estou procurando. Amém? Quem está procurando, fica lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus, Tiago, Pedro, lá no finalzinho. Você que está marcando a palavra aí para o MDA, o título, eu coloquei aqui, diz assim: não ceder às pressões. Não ceder às pressões. Amém? Hebreus 12, versículo 2 diz assim: olhando para quem? Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou. Repete comigo, suportou. Mais forte, suportou. Mais forte. Isso, suportou a cruz. Repete, a cruz. Mais forte. Mais forte. Fala para o seu irmão, foi a cruz que ele suportou. Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Aleluia. Se você depois quiser acompanhar, enquanto eu vou falar, depois está lá no livro de Daniel. Amém? Hoje, quando eu estava... O pastor tinha falado que eu ia pregar hoje, e aí... Eu estava perguntando para o Senhor, qual palavra? Coloca algo no meu coração, algo na minha mente, para eu meditar, e vem durante a semana. E hoje eu acordei e eu falei assim, eu vou pregar sobre Daniel. Veio na minha cabecinha. Hoje eu vou pregar sobre Daniel. E Daniel, na realidade, ele tem muitas histórias, tem sonhos, tem personalidades, tem eventos extraordinários a respeito da pessoa dele. E eu fiquei pensando, o que falar então sobre Daniel? O que Deus queria passar nessa noite sobre essa pessoa? E na realidade, eu comecei lendo esse texto de Hebreus 13, porque, primeiro que o maior exemplo para suportar alguma coisa foi Jesus. Jesus, ele foi o maior exemplo de suportar algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Nós temos aí na Bíblia vários exemplos que falam sobre situações que ele passou, situações que ele ensinou, situações que talvez ele não precisasse passar, mas ele passou por causa de mim e por causa de você. Fala para o seu irmão, ele sofreu e suportou a cruz
por sua e por minha causa. E eu comecei lendo a palavra, antes de ler em Daniel, Deus me chamou a atenção para uma passagem. Ele estava lá no jardim do Getsêmani, ele estava reunido com os seus discípulos, e ele pegou 3 discípulos e falou, olha, vamos comigo ali que eu preciso orar. Orar para Jesus era uma necessidade, assim como ter fome. E a Bíblia diz que ele estava com aqueles 3, e ele falou, olha, vocês ficam aqui, intercedem por mim, porque eu vou ali para orar, porque eu estou muito triste. Jesus ele estava muito triste. E a Bíblia diz que a tristeza de Jesus era uma tristeza de morte. Porque Jesus ele estava sendo preparado para suportar a cruz. Se você ler esse texto, está lá no finalzinho do livro de Mateus, também tem em Marcos, tem em Lucas também. Mas é a única passagem da Bíblia, irmão, onde Jesus ora 3 vezes pela mesma coisa. Se você analisar os milagres de Jesus, você não vê ele orando 2 vezes, 3 vezes. Ele simplesmente dava uma ordem, ser curado. A pessoa era curada. Ser liberto, e a pessoa era liberta. Mas nessa situação, Jesus orou 3 vezes. Por que Jesus orou 3 vezes? Foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Eu fiquei pensando sobre isso. Porque naquele momento, irmãos, ele estava sendo preparado para suportar uma das maiores crises que o mundo hoje tem. A distância de Deus. Ele sabia que quando ele estivesse na cruz e todo o pecado do povo, do mundo inteiro, estivesse sobre os seus ombros, Deus o deixaria ali sozinho. Porque era um momento onde só ele precisava passar. Ele precisava superar a dor da cruz para que você e eu pudéssemos um dia ter a oportunidade de morar no céu. Então eu vejo ali que naquele momento Jesus estava humano, como eu e você, sentindo dores, sentindo preocupações. Aleluia. Mas ele colocou algo no seu coração, ele tinha decidido seguir o plano de Deus. Assim como eu e você, irmãos, um dia fomos chamados e sobre nós foi determinado um plano de salvação, Deus espera que você vá até o fim. E Jesus, ele foi até o fim. Diga, graças a Deus. Se Jesus não tivesse ido até o fim, irmão, nem eu nem você estaríamos tendo essa oportunidade de ouvir uma palavra. Não teríamos a oportunidade de um dia morar no céu. Ele fez um grande sacrifício em trocar a vida dele com a sua. Na semana passada o pastor falou sobre isso. Barrabás foi quem teve a glória de ser trocado pela pessoa de Jesus. Era ele que era para morrer. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu quero que você entenda que Jesus, naquele momento, ele estava pressionado pelos seus sentimentos. Ele estava pressionado por suas dores. Ele estava pressionado pelo pecado do povo que estava sobre a vida dele. Ele estava pressionado porque os seus discípulos, nas 3 vezes que ele foi orar, quando ele voltou, estavam dormindo. Ele estava pressionado porque o traidor estava se apressando. Ele estava sendo pressionado porque o diabo tinha armado um plano para que ele morresse. Aleluia. Mas ele não cedeu às pressões que estavam sobre ele. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. É isso que Deus quer passar para você nessa noite. Não importa, irmãos, a situação que você está passando. Não ceda às pressões do mundo. Não ceda às pressões do diabo. Não ceda às pressões, às vezes, da família. Hoje está um dia frio. Não está frio? No frio encolhe tudo, né? Você vê todo mundo encolhido. Encolhe a vontade. Encolhe o ânimo. Hoje tem um grupo lá no WhatsApp do serviço. Era 1h10. O rapaz postou uma mensagem. Devo ou não levantar da cama? Falei, 1h10? A vontade dele encolheu que quase sumiu. São pressões que nós passamos no dia a dia. Às vezes toca a mensagenzinha do WhatsApp, você é meio que pressionado a ler. Compartilhar alguma coisa no Facebook, você é pressionado a participar daquilo. Então o diabo hoje, irmãos,
Ele é muito esperto. E ele não quer derrubar o crente com o pecadão. Pecado tem tamanho, pastor? Tem. Se você quiser vir terça-feira, tem a escola de liderança, e eu explico que pecado tem tamanho. E a gente cresceu ouvindo assim, pecado não tem tamanho, né? Mas eu gostaria de falar para vocês, irmãos, que ele foi até o final. E Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando sobre as pressões do dia a dia. A gente vê que hoje, irmãos, o mundo, cada dia que passa, é uma situação que nos pressiona a deixar a Cristo. A gente olha para o Brasil, vê lá a bagunça que está lá em Brasília. E aí o pessoal já desanima, já amaldiçoa, já quer matar a Dilma, já quer fazer um monte de coisa. E principalmente o povo de Deus, que a primeira coisa que o povo de Deus deveria fazer era orar. Era orar. Nós temos que aprender a ter armas que enfrentam as pressões do mundo. A maior pressão que o diabo quer fazer na sua vida, irmãos, é te destruir com pecados pequenos. Ninguém tropeça em pedra grande. Quando você vê uma pedra grande, você faz o quê? Você desvia. Mas uma pedra pequena, você passa com confiança. Não, eu vou passar aqui que não vai dar nada. E às vezes não vai dar nada. Se tiver um monte de grãozinho de areia, é capaz de você passar ali e cair em pedras pequeninas. São pequenos pecados que o diabo quer derrubar a minha e a sua vida. Eu costumo falar na escola de liderança, na escola bíblica, quando eu dava aula, que o diabo ele tem um martelinho desse tamanho assim, ó. Desse tamanho. Ele pega esse martelinho e vai no ossinho do seu tornozelo e dá uma... Não dói, é pequenininho o martelinho. Mas ele insiste, ele é persistente. E ele vai batendo uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. De repente aquilo lá começa a incomodar. Mas ele continua, 7, 8, 9. E de repente você começa a mancar daquele pé. E aí quando você começa a mancar, você começa a ter um pouco de dificuldade para se locomover. Quando você começa com dificuldade, o que ele faz? Ele muda o pé. Ele vai bater no outro pé agora. E ele bate uma vez, ele bate 2, ele bate 3, ele bate 4, ele bate 5. E aí o seu outro pé começa a ficar incomodado, o outro pé começa a te atrapalhar no caminhar, fica os 2 pés como você querendo mancar, e aí quando os 2 pés estão machucados, você não consegue andar. Essa é a estratégia do diabo para destruir crentes. São pequenas marteladas, irmão. Às vezes é uma notícia ruim que você recebeu, às vezes é uma hora extra que o seu chefe segurou você lá e você perdeu o culto. Às vezes era um jejum que precisava ser feito e você esqueceu. Às vezes Deus te acordou na madrugada, mas estava frio, você fala, Jesus, só mais 5 minutos e aí você dorme. São pequenos processos, irmãos, que o diabo hoje vem se infiltrando na nossa vida para fazer com que eu e você esqueçamos ou deixamos Deus para depois. E aí Deus vai ficando para depois, Deus vai ficando para depois, vai ficando para depois. Aleluia. Até que você vem no domingo, e aí no domingo Deus fala com você, e você fala, não, agora me segura, que agora eu vou. Agora Deus deu a vida por mim, Barrabás agora me deu a oportunidade de ser salvo. Eu renovo as minhas forças e passo mais uma semana. Você acha que o diabo parou? Não. Ele aumentou a quantidade de martelada. Aí ao invés de dar uma por semana, ele começou a dar uma por dia. Às vezes ele vai dar 2 por dia. Ele começa a intensificar o processo para fazer com que eu e você, irmãos, paremos. Ele começa a mostrar para você que o mundo não tem jeito. Que o mundo está perdido. Que não adianta nem orar, porque Deus não vai fazer nada. Não é quem tem coragem de orar pelo Congresso hoje? Difícil. Não tem nem coragem de orar, porque você não sabe o que está acontecendo lá.
Aleluia. Mas se você crê em Deus, irmão, e colocar Ele acima de todas as coisas, Deus te garante uma vitória em nome de Jesus. Ele mostra para você, irmãos, que não importa qual é a situação do mundo, o que importa é a sua situação com Deus. Ele podia chegar lá e falar assim, vocês estão dormindo? Também não vou morrer por causa de vocês, não. Vocês não estão nem aí? Por que eu vou me preocupar? Vocês que fiquem aí, vocês que se salvem. Ele podia ter dado uma do ladrão da cruz. Mas ele preferiu permanecer até o fim para que você hoje pudesse ter uma oportunidade de morar no céu. Uma oportunidade de um dia chegar diante de Deus e ser chamado de filho. Você já parou para pensar nisso? Deus olhar para você e te chamar de filho. Às vezes a gente passa tanto problema na nossa vida que a gente esquece disso, que Deus ele é pai. Que Ele se preocupa comigo e com você. E é por isso que Deus colocou na minha mente para falar sobre Daniel. Agora nós vamos começar a palavra. Daniel, irmãos, para quem não conhece, ele era um jovem de Jerusalém. Só que no tempo dele, Israel tinha um rei chamado Jeoaquim. E esse rei, ele desobedeceu algumas ordens de Deus. E Deus tinha dado uma promessa, por causa da desobediência do povo, aquele povo seria levado como cativo em terra estranha. E a Bíblia diz que toda Jerusalém, todo Israel foi invadido pela Babilônia. E o rei Nabucodonosor separou todo o povo e levou para a sua cidade. Todo mundo foi morar na Babilônia. A maioria foi morar na Babilônia. E a Bíblia diz que ele era um homem muito esperto. Afinal de contas, ele era um rei de muito poder naquele lugar, naquelas regiões. E a Bíblia diz que ele, então, separou alguns jovens. Os principais jovens, os mais inteligentes. Eu anotei aqui as características das pessoas que ele separou. Presta atenção. Ele separou jovens sem defeito, jovens formosos de aparência, jovens instruídos em toda a sabedoria, jovens sábios em toda a ciência, jovens entendidos no conhecimento e jovens hábeis para viverem no palácio. Ele foi lá e fez uma lista das características e das qualidades que das pessoas que deveriam estar próximos a ele. Olha como ele era esperto. Tinha que ser instruído em toda a sabedoria. Tinha que ser instruído em toda a ciência. Tinha que ser instruído em muitos conhecimentos. Tinha que ter habilidades para poder estar lá no palácio. Características de um padrão que foi desenhado por aquele rei. E Deus falou para mim, você, e eu vou traduzir para vocês, que eu vou incluir vocês, não só eu. Temos seguido o padrão que Deus deixou? Temos seguido o padrão que Deus determinou? Olha, você precisa ser íntegro. Você precisa ser temente ao Senhor. Você precisa desviar-se do mal. Essas são as 3 principais características que Deus procura nos homens. Procura em mim e procura em você. Quando Deus lá do céu olhou para a terra e procurou homens, procurou pessoas como eu e você, Ele procurou pessoas que temem ao Senhor, que obedecem ao Senhor e que se desviam do mal. São qualidades que pertencem ao padrão de Deus, que eu e você precisamos ter. E Nabucodonosor, irmão, ele era um rei incrédulo, ele não cria em nada. Mas eu acho gloriosa a história de Daniel, porque Daniel, ele é uma pessoa de destaque, era uma pessoa de honra. E a Bíblia diz que quando eles foram separados, eles foram presos, os jovens, com essas características que eu falei, eles foram presos no local, e eles foram desafiados a permanecer durante 3 anos, sendo preparados em toda a doutrina babilônica,
tiveram seu nome mudado, tiveram sua cidade mudada, seus padrões alterados, suas leis modificadas, outros deuses colocados diante dele. Mas a gente vê que Daniel, irmãos, ele era um homem temente ao Senhor. E a Bíblia diz que não importa a circunstância que se apresentou diante dele, as pressões que foram colocadas, falou, olha, agora você é escravo, agora você precisa obedecer ao rei, agora você tem que comer da comida do rei, você tem que sentar na mesa do rei, você precisa fazer as coisas que o rei determina. Aleluia. Assim como muitas vezes o diabo coloca na nossa vida, irmãos, situações e fala, olha, você tem que fazer isso, você tem que mentir, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E ele coloca situações na minha vida e na sua vida, para que eu e você deixemos de olhar para o modelo. Mas a Bíblia diz que ele não, ele e seus amigos, eles preferiram lançar um desafio. E eles falaram, olha, nós não vamos comer isso daí não. E o chefe da guarda ficou bem preocupado, falou, não, se você não comer, o rei vai me matar. Ele falou, olha, vamos fazer um teste de 10 dias. Só vou comer legumes aqui, tomar água. E depois, quando cumprir todo o período que o rei determinou, tudo bem. Você vai ver que Deus vai nos honrar. E a Bíblia diz que nesse teste, 10 dias, todos eles estavam mais fortes e mais famosos do que todos os outros. Aleluia. E eles continuaram esse processo durante 3 anos. Você quer fazer o jejum de Daniel? Só para lembrar, o jejum dele foi 3 anos. Tá? Porque às vezes a gente pensa que o jejum dele foi de 10 dias. Não, 10 dias foi só o teste. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque ele não se sujeitou àquilo que era contrário à vontade de Deus. Será que se hoje fosse determinado sobre você, olha, você vai comer isso, está consagrado para os outros deuses. Se você não comer, você morre. Será que você ia falar igual Daniel? Não, não vou comer, eu vou permanecer, eu prefiro morrer do que comer. Daniel nos dá uma grande lição, ele falou, olha, não importa a pressão. Eu sei que Deus ele é maior do que qualquer coisa. Você tem essa convicção que Deus ele é maior do que qualquer coisa? Tem ou não? Pode responder, irmão. Não precisa ficar com medo, não. Não estou bravo, não. Você tem que ter convicção, irmão. Certeza. Porque hoje os dias são para você demonstrar quem você é. Cada dia que passa o mundo tem se tornado mal, porque você precisa ser revelado. A Bíblia diz assim que o arrebatamento ele está chegando. Ele está muito perto e vai ser um dia glorioso, talvez, para quem subir. Para quem subir vai ser o dia mais feliz do mundo. Quem vai subir? Amém. E os outros? Quem vai subir? Os atrasados chegaram. Quem vai subir? Agora vamos todo mundo. Lá no livro de Sofonias, irmão, a Bíblia diz assim que o dia do Senhor ele vai ser um dia terrível. Porque aí as pessoas vão dar conta que Deus realmente não está mais aqui. Aí eles vão dar conta que a igreja que orava não está mais aqui. Aí eles vão dar conta que tudo aquilo que foi anunciado já não está mais aqui. Aí que eles vão dar conta que eles deveriam ter buscado a Deus, mas agora não vão achar mais. Aleluia. É por isso que Deus veio hoje para falar para você, irmão, que você precisa estar pronto. Deus não usa ninguém de qualquer jeito. E também Deus não usa qualquer um. Quando o rei chamou aquelas pessoas, aqueles jovens, ele não pegou qualquer um. Ele não falou, não, pega meia dúzia aí, traz aqui, deixa eles ficar comigo. Não, ele separou os melhores, os mais inteligentes, os mais capacitados, os mais preparados. E é isso que Deus quer falar para mim e para você hoje. Você precisa estar pronto para o arrebatamento. Porque no outro dia não vai dar mais para fazer nada. No outro dia já foi. Deus quer que você vá rapidinho. Quando tocar aquela trombeta maravilhosa e você ouvir aquele barulho, você tem que ir automaticamente, está lá no céu.
Hoje a vida tem sido muito fácil, irmão, para quem quer ir para o inferno. Não precisa nem esforço. E hoje a vida, cada dia que passa, ela vale menos. Hoje, na hora que eu estava vindo para a igreja, eu passei ali na Avenida do Estado, perto da Ponte da Prosperidade aqui, um pouco para frente, ali perto da onde era a Coral. Eu estava parado no farol e de repente eu olhei, tinha muita polícia. E eu falei, olha, aconteceu alguma coisa, né? E aí eu fui, são 4 faixas, né? Aí eu fui, de repente 2 sumiram. E aí todo mundo foi desviado para a pista do canto. E quando a gente chegou perto, né, tinha 2 pessoas que estavam no chão já, estavam mortas, as 2. Tinha uma moto do outro lado da rua, estraçalhada. Não sei se a polícia matou, não sei se foi um acidente de automóvel com a moto, não sei como é que foi. Mas eu fiquei olhando e fiquei pensando, 2 vidas que de repente acabaram, se foram, se perderam. Para onde foram? Não sei. E hoje, irmão, a gente está aqui ótimo, tranquilo, dando glória a Deus. E amanhã a gente não sabe nada. A gente não sabe o dia do amanhã. É por isso que você precisa estar pronto para o dia de amanhã. Porque quando Jesus tocar a trombeta, vai ser rápido. E você precisa estar pronto. Fala para o seu irmão, você precisa estar pronto. Não só pronto para o arrebatamento, pronto para salvar almas. Pronto para ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Situações, irmãos, que nós passamos na nossa vida que não dá tempo de você fazer nada a não ser agir. Quando Davi chegou lá diante do exército, 40 dias que todo mundo estava sentado, e um gigante estava do outro lado desafiando o povo de Deus. A Bíblia diz que ele chegou lá e falou, não, eu vou me preparar, vou fazer um treinamento bélico, vou buscar algumas armas, vou colocar uma armadura maior, vou pegar uma espada maior. Não. Ele não fez nada disso, irmãos. A única coisa que ele fez, ele falou, eu vou lá em nome do Senhor dos Exércitos. Ao Deus de Israel, a quem esse homem tem afrontado. E a Bíblia diz que ele foi automaticamente, o que aconteceu? Ele venceu. Ele estava preparado. Deus já tinha dado treinamento para ele antes, quando ele cuidava das ovelhas. Aleluia. Hoje nós temos passado dias, irmãos, onde áreas da nossa vida, em que nós somos responsáveis, nós estamos perdendo o controle. Você já reparou? Eu não tenho controle mais sobre o meu tempo. Quando eu vejo o dia, já foi. Não, quando eu vejo a semana, já foi. A gente chega no domingo e fala, nossa, já é domingo. A gente perdeu o controle do nosso tempo. A gente perde o controle do nosso dinheiro. Às vezes eu ganho, quando eu vou ver, já foi. Já foi, eu perdi totalmente o controle. Às vezes eu perco os controles dos meus sentimentos. São situações, irmãos, que Deus está permitindo que aconteça, porque você precisa aprender a depender de Deus. Ele que quer mostrar que todo o controle está na mão dele. É por isso que tem situações que nós temos perdido o controle. Não é porque eu vou perder tudo, não, pelo contrário. É porque Deus, ele está no controle. Quando eu olho a vida de Daniel, eu percebo que lá no capítulo 6, a gente sabe da história, né? Que ele interpretou vários sonhos, teve aquela visão do rei lá que escreveu na parede, ele foi lá e interpretou. Mas quando chega lá no capítulo 6, a Bíblia diz assim que ele era um homem de destaque, ele era um homem de honra. Então o diabo tentou armar uma cilada para ele. Foi lá que ele fez. Falou, olha, se você ver lá no 6, no versículo 4, se eu não me engano, ele fala sobre isso. Que o pessoal tentava achar nele algum defeito, alguma falha, tentava achar nele algum pecado, mas nada tinha para falar de Daniel. Olha que coisa terrível. O pessoal analisar, várias pessoas analisarem a vida dele e não acharam nenhuma falha, não acharam nenhum defeito, não acharam nenhum pecado. Aleluia. Então eles falaram, olha, a gente pode fazer algo legal então.
A gente sabe que ele, durante 3 vezes no dia, ele ora. Então vamos preparar uma situação para que ele seja proibido de orar. Olha o diabo como ele é esperto. Não achou nenhum pecado nele, vamos apelar. E a Bíblia diz que então eles conseguiram manipular o rei, eles enganaram o rei, e o rei foi lá e assinou um decreto que ninguém deveria mais orar a outros deuses, a não ser aos deuses da Babilônia, ou os deuses caldeus. Qual foi a primeira atitude de Daniel, irmãos? Ele foi orar. Repete comigo, ele foi orar. Já pensou? Está proibido orar, hein? Se orar, agora morre. Qual a primeira coisa que ele faz? Eu vou orar. Por que ele foi orar? Porque ele sabia que só Deus pode todas as coisas. O mundo aí fora pode estar totalmente bloqueado para você. O diabo pode estar do seu lado, às vezes te atormentando. Mas se você orar, se você clamar, se você permanecer, se você crer, irmão, Deus vai te dar o livramento que você precisa. Deus vai dar a bênção que você tanto está precisando. Deus vai dar a cura que você precisa. O milagre que você está procurando, que você está pedindo, você alcança se você orar. Foi por isso que ele foi orar. E quando ele foi orar, automaticamente fizeram o quê? Opa, você está contra a lei. Vamos conduzir diante do rei. Levaram ele diante do rei e ele foi condenado. Agora você vai ser lançado na cova dos leões. Quantos teriam voltado atrás? Fala, não estava orando, não, estava cochichando ali com o homem. Precisa ir até o fim. Eu não sei para quem Deus está falando isso. E eu também não sei para que escrevi isso. Está servindo para nada. Deus quer, irmão, que você vá até o fim. Eu não sei que caminho você escolheu, mas Deus já trilhou o caminho que você tem que andar. Não saia dele. Não ache, não pense. Siga o caminho e vá até o fim. Aleluia. Deus está mandando você ir até o fim. Não importa se o final é a cova dos leões. Não importa se o final é a fornalha ardente. Não importa se o final é a cruz. Vai até o fim. Desistir no meio do caminho é fácil, irmão. Só você falar hoje aqui, não quero mais. Cansei das lutas. Cansei de seguir Jesus. Aí é muito fácil. O diabo vai deixar você tranquilinho lá. Não vai nem se preocupar mais com você. Mas o problema é colher depois as consequências dessa atitude. Por isso que Deus deixou que Daniel fosse até a cova. Mas o que aconteceu? Quando Daniel chegou lá, todos os leões estavam no propósito de jejum e oração. Nenhum quis comer Daniel. Nenhum, todos jejuando. Aleluia. Você consegue compreender o cuidado de Deus, irmão? Um leão só, se você for lá no zoológico, se olhar ele bem de longe, já é algo terrível. Você imagina ele ser lançado onde tinha um monte. Aleluia. Que já estavam jejuando há algum tempo, justamente porque ia chegar a carne nova. Aleluia. Mas a carne nova não era Daniel. Porque por mais que os nossos olhos não conseguem contemplar a grandiosidade de Deus, Deus não abandona ninguém. E nesse momento Deus mandou, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá. Não estava jejuando, não, é brincadeira. Deus mandou um anjo lá e o anjo fechou a boca de cada um dos leões. Eu não sei a situação que você está passando. Talvez você olhe e fale, olha, eu estou num lugar
onde só tem leão do meu lado, e eles estão prestes a me devorar. Deus fala, não, não. Se você for até o fim, aleluia, você vai domar cada um deles, porque meu nome precisa ser glorificado. É o nome do Senhor que precisa estar sobre todo nome. Essa é a glória que você precisa entender. Daniel não tinha pecado, ele não tinha falha, ele não tinha defeito, ele não tinha erro. Mas ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi jogado na cova. Aleluia. Mas a Bíblia diz lá no livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 3, que Deus não tem o culpado por inocente. Deus vê todas as coisas. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele decreto foi revogado. E cada uma daquelas pessoas que manipularam o rei foram condenadas e morreram. Aleluia. Sabe por que você às vezes está na prova, irmão? Não é porque você pecou, não é porque você errou. Você está na prova porque você precisa mostrar quem é seu adversário. Quando você revela o seu adversário, Deus age. Quando os adversários foram manifestados diante da presença do rei, a Bíblia diz que os leões, quando eles foram lançados, eles nem chegavam na cova, Deus já fez com que cada um dos leões, comia cada um deles. Não precisava nem descer na cova. Os leões já comiam. Às vezes não depende do seu pecado, da sua falha, do seu erro. É o diabo que quer planejar a sua queda. Mas Deus hoje veio te mostrar que se você permanecer até o fim, Ele vai mudar a sua situação. Se você permanecer até o fim, nenhum dos leões, aleluia, vão te devorar. Se você permanecer até o fim, Deus vai mostrar quem é o poderoso. Porque a Bíblia diz que depois que aconteceu isso, que eles foram mortos, a Bíblia diz que o rei, ele editou um decreto para que todos os povos do mundo, todas as nações, onde eles ouvissem falar sobre o Deus de Daniel, que esse Deus fosse adorado como o único e poderoso Deus. Único e poderoso Deus. Talvez você olhe a sua situação e você está cheio de questionamentos. Por que isso? Por que eu passo isso? Por que eu passo aquilo? Será que Deus não está vendo? Será que é justo o que eu estou passando? Irmão, aleluia. Siga o conselho de Jeremias. Fala para o seu irmão assim, você sabe qual é o conselho de Jeremias? Fala para ele assim, o conselho de Jeremias é esse. É melhor, mais forte, fala mais forte. É melhor aguardar a salvação que vem de Deus em... Fala para ele assim, ó. Silêncio. É melhor aguardar a salvação de Deus em silêncio. Daniel tinha todos os motivos ali para reclamar. Senhor, eu não fiz nada. Senhor, eu só fui orar. Senhor, eu não pequei. Senhor, eu não errei. Senhor, eu estou obedecendo os seus mandamentos. Eu cumpro a tua palavra. Eu ensino aqui. Eu sou um destaque aqui. Sou governador. Eu era escravo, me colocaram como governador. Ele poderia fazer todos esses questionamentos para Deus. Mas ele preferiu aguardar em... Aleluia. Porque ele sabia que a salvação ela vem de Deus. Não adianta, irmãos, nós falarmos, nós questionarmos ou até reclamarmos. Porque o tempo que Deus determina, ele não vai ser adiantado por isso. Pelo contrário, às vezes ele é prorrogado. Às vezes ele é esticado um pouquinho para que você entenda que ele é que está no controle. Lembra o que eu falei no começo? Quando a gente perde o controle das nossas coisas, é porque Deus está assumindo o controle de tudo. Entrega na mão de Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele tem um lugar preparado melhor do que aquilo que você planeja. Às vezes a gente olha para Deus e fala assim, ah, Senhor, não sou digno nem de orar.
não sou isso, não sou aquilo, e a gente acha um monte de defeito. Mas Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê isso. Quando Ele olha para nós, Ele olha com olhos de amor. Ele foi traído por Judas. Ele falou, morre Judas. Foi isso que Ele fez? Não. A Bíblia diz que Ele olhou para Judas. E o olhar dele para Judas era de tanto amor que Judas não conseguiu nem viver. Aí tinha um outro que andava também com ele, que era crente, cheio do poder lá. O galo cantou. Antes do galo cantar, 3 vezes, ele negou Jesus. Pedro. Jesus encontrou com ele, olhou para ele, falou, você podia morrer, hein, Pedro? Podia sair para a cruz no meu lugar. Foi isso que ele fez? Não. Ele olhou para Pedro e o olhar dele de amor fez com que Pedro, diferente de Judas, né, se arrependesse e entrasse no caminho. Eu não sei qual é a situação que você está passando aqui, irmão. Mas Deus já mandou você ir até o fim. E Deus está te falando hoje que Ele não está te julgando de acordo com o seu pecado. Mas que Ele dá uma oportunidade para você se você for até o fim. Não pare no meio do caminho. Deus não chamou ninguém para parar no meio do caminho. Deus quer que todo mundo vá morar no céu. Quem quer morar no céu? Está mais esperto agora. Quem quer morar no céu? Amém. Precisa ir até o fim. Não podemos desistir no caminho. Não há nada impossível para Deus. Eu creio que quando Daniel ajoelhou para orar, não foi para questionar. Talvez ele tenha orado para agradecer. Senhor, olha, eu estou agradecendo porque eu tenho oportunidade de orar. Eu vou preso, mas eu vou continuar orando. Que a única forma de eu não orar mais, talvez se prendessem a minha boca, mas mesmo assim talvez eu oraria com o meu pensamento. Ele buscava alternativas, irmãos, para permanecer na presença de Deus. Deus não quer que você busque alternativa para fugir dele. Deus quer que você busque alternativa para estar cada dia mais. Cada dia você buscar mais, cada dia você orar mais. Porque Deus, Ele quer dar coisas grandes para nós, irmãos. Mas só recebe coisa grande quem tem atitude diferente. Às vezes você olha, quando Jesus pregava, tinha uma multidão que seguia Ele. Não tinha? Várias passagens a gente vê que tinha uma multidão seguindo Jesus. Todos eles abriram uma igreja? Todos eles foram cheios do Espírito Santo? Todos eles tiveram um chamado grandioso? Sim ou não? Não. Quem teve? Quem teve atitude diferente da multidão. Quando o barco estava lá na tempestade, todos os discípulos estavam lá. Jesus apareceu no mar e falou, olha, sou eu. Quantos desceram do barco? Quantos desceram do barco? Um só. E esse um, Deus falou, olha, a obra é grande para você. Você, Pedro, eu vou fundar a minha igreja através da sua vida. Aleluia. O ministério, irmão, a obra grande, ela se manifesta para aquele que tem atitude diferenciada. Se Daniel chegasse lá e ficasse, olha, realmente, vamos comer essa comida aí, vamos ficar aqui 3 anos esperando. Nosso encontro de gerações ali. Vamos ficar ali tranquilo. Talvez Deus não fizesse um milagre na vida dele. Talvez ele não tivesse um destaque, talvez Deus não fosse glorificado, talvez Deus não fosse exaltado. Mas ele teve uma atitude diferente dos demais. A Bíblia diz que quando eles foram selecionados, todos eles foram testados. E Daniel, que era o Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a Bíblia diz que os 4 tinham sabedoria, conhecimento, habilidade, aleluia, formosura, 10 vezes a mais que todos os outros. 10 vezes a mais. O que Deus fez com ele?
10 vezes a mais. 10 vezes a mais. Eu não sei o que você precisa tomar de atitude. Eu não sei que postura você precisa tomar, mas Deus está me falando aqui, e eu estou falando para você, se você se posicionar, 10 vezes mais. Se você oferecer aquilo de melhor para Deus, 10 vezes mais. Aleluia. Que você possa nessa noite aprender com Daniel. Que você estudar o livro dele, irmãos, até o capítulo 7, histórias fantásticas. Do 8 para frente, começa a revelação do fim do mundo, fim dos tempos. É outro lado tremendo. Não escute a voz da multidão. Escute a voz de Deus. A luta que você está passando não é para te expor, é para expor o seu inimigo. A luta que você está passando é para expor a glória de Deus, porque no final Ele é que vai ser glorificado. Depois que Daniel foi tirado da cova, todo mundo recebeu a ordem: vamos adorar a Deus. Talvez você passe situações que você não entende. Vamos adorar a Deus. Mas a minha conta está no vermelho. Vamos adorar a Deus. Mas eu estou doente. Vamos adorar a Deus. Eu preciso de um milagre. Vamos adorar a Deus. Tem gente precisando de libertação. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. É aí que vem a saída. É aí que chega a glória. É aí que se manifesta o poder. Quando você adora a Deus. Quando não há barreiras, quando não há obstáculos, quando a sua preocupação é só adorar a Deus. O louvor só chega no céu quando você adora a Deus. Deus só opera quando você o adora. Ele só se manifesta quando você se move. Aleluia. E Ele vai te abençoar porque você hoje, aleluia, vai ir até o fim. Deus vai te mostrar o caminho que você tem que andar. Porque tem gente que está andando fora do caminho. É crente, está andando fora do caminho. Que não ouve a voz de Deus. Mas Deus hoje está puxando você para o caminho. Está falando, não, o caminho é aqui, não é aqui, não é aqui, não é lá, não é lá. Aqui é o caminho. E outra, vai até o fim. O diabo tem coagido muitas pessoas para parar no meio do caminho. Tem pressionado muita gente para desanimar, irmão. Falar, não vai lá que não adianta. Não vou nem orar que não adianta. Isso daí, não vou nem orar pelo meu tio, nem adianta. 40 dias lá, vai morrer mesmo. É assim? Não. Vá até o fim. Deus tem sempre um projeto de glória, onde o diabo tem um projeto de vergonha. Deus tem projeto de honra, porque tem pessoas aqui que foram humilhadas. Tem pessoas aqui que foram pisadas. Tem pessoas aqui que, foram deixadas de lado. Foram largadas assim, igual o Mefibosete. Mas um dia, Deus olhou lá para Lodebar e falou, Mefibosete, pode sair daí. Hoje é dia de sentar na mesa do rei. É assim que Deus vai fazer, irmão. Eu não sei quem é, não sei qual é o problema que você está passando. Não conheço sua vida. Aleluia. Mas Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor?